conosco através da FEB TV, dos canais da FEB, dos canais da Mansão do Caminho, da Web Rádio Fraternidade, da TV 7, da Web Rádio Amigo Espiritual, da rede Amigo Espírita, do canal Horto de Damasco e do Espiritismo.net. Possamos, nessa noite, portanto, nesse congraçamento de canais que se juntam para poder falar desse importante tema e pouco falado, pouco refletido, que é o abuso sexual na infância. Então, dou um abraço mais uma vez a todos que estão nos escutando através da FEB TV, da Mansão do Caminho, da TV 7, da Web Rádio Fraternidade, da rede Amigo Espírita, da Web Rádio Amigo Espiritual, do Espiritismo.net e do Horto de Damasco. O Horto de Damasco nós convidamos, inclusive, para que vocês possam conhecer através do Instagram e através do YouTube, Horto de Jardim de Damasco. Damasco simbolizando a estrada de mudança na qual nós, espíritas, e nós que temos a crença numa visão cristã, acreditamos como sendo um símbolo de modificação, já que lembra da trajetória de Paulo de Tarso. Na noite de hoje, nós temos a ideia, nós temos a intenção de podermos refletir do ponto de vista psíquico, trazendo conhecimentos da área psicológica, da área psiquiátrica, mas também do ponto de vista espírita, sobre essa temática. Uma temática que é bastante difícil, é até bastante pesada para podermos parar e refletir um pouco, mas a ideia, queridos amigos, é que a gente possa falar sobre esses temas com a maior responsabilidade, a maior tranquilidade, já que é um tema recorrente, infelizmente, na atualidade e desde épocas que a gente não gostaria que fosse. Dificilmente nós temos a proporção do problema quando não estamos diretamente vinculados na área psíquica, do ponto de vista como psiquiatras ou como psicólogos, ou então quando trabalhamos como assistentes sociais, como professores que lidam com essa faixa etária. Abuso sexual é uma área de estudo, né, uma área de acontecimento muito amplo, por isso que nós vamos situar na noite de hoje o abuso sexual na infância e tentando falar especialmente das repercussões emocionais que isso traz para a pessoa e como a gente pode tentar, enquanto indivíduo que passou por essa experiência traumática e também enquanto coletividade, entender mais ou menos a situação e tentar superar esta pandemia. Então, como a temática pede bastante delicadeza, eu já começo dizendo para vocês que a ideia não é nos debruçarmos apenas em números, mas, sobretudo, em consolação, dando algum subsídio também para os nossos colegas espíritas, que também recebem, através, especialmente do atendimento fraterno ou do diálogo fraterno, desse acolhimento que os centros espíritas fazem, situações como essas, e às vezes tem alguma dificuldade até em abordar ou até entender a dinâmica. Então, a ideia é podermos falar especialmente para familiares, para pessoas que passaram pelo trauma e também para aquelas pessoas que lidam com essa situação, na ideia de fazer a interface. E eu devo dizer, trazendo um pouco dos bastidores, que essa temática não estava programada para hoje. Nós temos uma programação, como qualquer websérie, como qualquer programa, nós temos uma programação. No entanto, na semana anterior, em que nós falamos aqui com a nossa amiga Sandra Borba sobre os desafios da vida familiar, pegando como inspiração um livro de Camilo, psicografado por Raul Teixeira. Uma das perguntas que nos chegou foi justamente como a gente pode entender o abuso sexual na infância no contexto da família. E essa pergunta é uma pergunta que merece uma reflexão inteira. Então, nós não respondemos na semana passada, mas decidimos fazer uma live inteira dedicada a isso. Por quê? Porque aparentemente foi uma pergunta, mas aqueles que estamos fazendo palestras, né, eu faço palestras espíritas desde 17 anos, então a gente vai tendo contato com pessoas e esse problema
essa situação é muito mais recorrente e muito mais frequente do que nós imaginamos, inclusive em perguntas durante seminários, durante palestras, em que se abre para perguntas para o público, e quando se toca em aspectos mais emocionais, é muito comum, né? Não foi a primeira vez que eu recebi uma pergunta dentro de um ambiente espírita. E se eu levo isso para o aspecto profissional, né, da minha profissão como psiquiatra, como psicoterapeuta, aí é que eu abordo, eu encontro mais ainda. Então, esse encontro de hoje é dedicado a responder, a tentar refletir em respostas, em reflexões. Essa pergunta foi motivado por essa pergunta, por isso que eu digo para os amigos que possam, então, enviar seus questionamentos. Hoje, talvez, pela densidade do tema, eu vou, talvez, falar um pouco mais como se fosse uma palestra, uma aula, algo do tipo, e talvez a gente não tenha espaço hoje para pergunta, mas as perguntas são sempre bem-vindas, porque às vezes não são respondidas no dia, mas fazem isso que fizeram hoje, nos dão espaço de possibilidade de entender as situações que precisam, que merecem um acolhimento e que nós, eventualmente, podemos trazer à baila numa reflexão geral e não apenas específica. Para isso, eu vou contar com alguns slides dessa vez. Vou pedir aí para o meu amigo Kleber passar, colocar no ar esses slides. E eu vou fazer da forma que as perguntas, né? Ou seja, os slides, eles já são algumas perguntas que eu acabo recebendo em diversos ambientes. Tá? E a primeira pergunta que fica, talvez, para você, ou para aquelas pessoas que não lidam com essa situação, é assim: será que não seria um exagero, Léo, falar que o abuso sexual na infância é uma pandemia silenciosa? Porque o título foi proposital. Como é que a gente pode superar essa pandemia? Porque estamos em meio a uma pandemia que tem um vírus, que tem um agente etiológico, um agente infeccioso. No entanto, existem fenômenos do ponto de vista emocionais que eles acabam sendo quase que uma pandemia constante, acabam virando uma endemia, porque eles permanecem ao longo do tempo acontecendo. E o abuso sexual, infelizmente, é muito maior do que nós imaginávamos. Então, vejam aí no próximo slide alguns números que eu separei para que não fique apenas a opinião, né, de alguém que atende, mas alguns números. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, 24% das mulheres, 24% das mulheres adultas, elas referiram que sofreram algum tipo de abuso sexual na infância. No Canadá, essa percentagem vai para 18,1%, não das mulheres, mas da população em geral. No Brasil, às vezes no Brasil fica um pouco mais difícil fazer algumas pesquisas científicas porque nós não temos um monitoramento tão rígido como, por exemplo, nesses países que eu falei aí, ou os países escandinavos, que você já nasce e já reencarna, digamos assim, e acaba sendo monitorado vários eventos de saúde que acontecem com você. Mas no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde, de 2011 para cá, quando eu falo para cá, é mais o início de 2020, tinham acontecido 177,3 mil novos casos. Então, é uma situação grande. Sendo que a gente tem que entender que sempre existem subnotificações. E ao longo do programa a gente vai entender que essas subnotificações, elas são até muito mais comuns do que nós imaginamos. Mas se fizermos uma média para entender esses números, diríamos assim: de cada 4 casos, um dos casos, o abusador fazia parte do ciclo da família ou do círculo conhecido da vítima. Ou seja, era uma pessoa da família ou uma pessoa conhecida da família ou da vítima. Sendo que desse percentual, 23% acabava sendo o pai ou o padrasto, né? Ou o pai, ou o esposo, ou o companheiro da mãe que estava morando na casa. E isso traz uma realidade que não é apenas de números, é essa realidade que, infelizmente, nós também que trabalhamos na área vemos, e é por ser alguém próximo, afetivamente próximo, que muitas vezes o abuso sexual na infância, ele não é único,
infelizmente, muitas vezes ele é recorrente. Na infância e na adolescência, ele acaba sendo recorrente. Acontece mais de uma vez, porque é justamente uma pessoa que está próximo, que ninguém, digamos assim, imaginaria, e que guarda uma relação de afetividade com a pessoa. E aí já vem a primeira encrenca emocional, porque não se trata de um estranho, se trata de de um familiar, se trata de um avô, se trata de um pai, se trata de um marido da mãe, se trata de alguém que quem tem um vínculo afetivo maior ou menor com a criança ou com o adolescente, e isso gera mais ainda confusão na cabeça e confusão nas emoções, no sentido de culpa, no sentido de vergonha. E aí vem a pergunta que não é o propósito principal da noite de hoje, mas vem a pergunta desse slide que eu queria mostrar para vocês. Quem é o potencial agressor? E aí, passando para o próximo, a gente acaba entrando no tema da pedofilia. Mas o importante, o objetivo principal hoje não é falar da pedofilia, não é falar da pessoa que tem um potencial de cometer esse crime, que é um crime, tá? Mas falar das consequências. Mas não tem como não falar um pouco sobre isso. E a pedofilia é muito mais comum ser o pedófilo, porque acaba sendo muito mais comum ser do sexo biológico, né, do masculino, é caracterizado como uma parafilia. O que é uma parafilia? É um comportamento ou um desejo sexual que acaba variando, acaba divergindo muito da norma social. Tá? E aí a pedofilia é um dos exemplos mais graves, porque acaba trazendo mais repercussões potencialmente para o outro, né? E eu vou falar potencialmente para o outro por quê? Porque nesse momento eu queria fazer uma distinção entre o pedófilo, entre a pessoa que tem pedofilia e o abusador. Esse momento é justamente para isso, para explicar para vocês que nem sempre a pessoa que tem pedofilia ela vai ser um abusador e nem sempre o abusador tem pedofilia. Então, por isso que eu coloquei potencialmente afeta mais o outro, porque pode acontecer de pessoas com pedofilia nunca cometerem um abuso sexual em outra pessoa, em outra criança, né? Ele pode se segurar esse desejo e esse desejo só fazer sofrer a ele próprio e não outra pessoa, tá? Então seriam impulsos, no caso, excitação ou atos em relação a crianças pré-púberes, ou seja, antes da puberdade ou no início da puberdade. A maior parte das vezes pode acontecer atração por meninos, mas também pode acontecer por meninas ou por ambos, tá? O pedófilo ele pode ter atração pela criança em si, independente da biologia, digamos assim, da criança. Agora, a grande maioria das pessoas com pedofilia, esses são os números científicos, são homens, né? Gênero masculino, heterossexuais. Então, gênero masculino e o desejo heterossexual. E também são as pessoas que mais cometem crimes mais de uma vez. Então, esse indivíduo é mais propenso a sair da pedofilia, um desejo que é um transtorno que o afeta, entrar num abuso de terceiro, um abuso de uma criança, e não abusar apenas uma vez, abusar de forma repetitiva. E essa pedofilia acaba trazendo também o que a gente chama de muitas comorbidades. É muito difícil você ver uma pessoa que tenha uma pedofilia, que seja um pedófilo, digamos assim, e só tem esse transtorno. É muito comum ter outros transtornos, muito comum dependência química, abuso de álcool, dependência de outras drogas. É muito comum quadros de transtornos de personalidade também. Então, passando o próximo, a gente sai um pouco da pedofilia e entra nessa questão que eu estava diferenciando: pedofilia versus agressão sexual. O principal problema da parafilia como um todo, porque você tem várias parafilias, é um capítulo à parte dentro da psiquiatria que estuda esses transtornos vinculados à sexualidade, tá? Então, a parafilia se torna um problema maior quando ela envolve uma agressão física e ou psicológica. Porque é importante entender que essa agressão sexual, muitos alunos me perguntam, professor,
Existe um quadro chamado transtorno de estresse pós-traumático, em que a vítima, a pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, ela precisa passar por um estresse, por um trauma, que não é um trauma psicológico apenas, é um trauma que colocou em risco a própria vida. Por exemplo, um assalto, uma guerra. E é muito comum pessoas que passam por agressão sexual, especialmente aí não é muito na infância, é mais no adulto, terem depois um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático. E aí, alguns alunos, óbvio, para entender, porque é uma aula, né, de medicina, eles então perguntam, mas professor, não, mas por que um TEPT se não colocou em risco a integridade? E aí eu sempre lembro para eles, tem que lembrar que é uma agressão sexual. É, quando acontece a situação, especialmente numa pessoa adulta, acontece sem o consentimento. Por quê? Porque ali é uma violência que acontece. Então, não é uma violência apenas psicológica, é uma violência física também. Quando acontece na criança, a gente também vai ter uma situação de agressão, porque vai acontecer sem o consentimento. Só que a criança, ela às vezes não vai nem entender o que é que está acontecendo. E por isso que às vezes acontece de aquela memória ficar guardada e às vezes só surgir depois de anos. Eu me recordo, pelo menos, de uma situação agora em que uma pessoa, uma mulher, ela tinha sofrido um abuso sexual, mas era um abuso sexual porque o abuso sexual envolve vários tipos, né, de abuso. Você não tem que ter apenas o ato sexual como a gente imagina, convencional. Você pode ter várias situações. Então, ela sofreu uma dessas outras situações e ficou guardado lá fundo na memória dela. Ela tentou apagar. E, de fato, ela viveu a vida como se não tivesse acontecido nada, embora é, repercutisse muito na sexualidade dela. Ela nunca conseguia ter um prazer adequado, mesmo sendo casada, mesmo tendo um relacionamento tranquilo com o esposo, ela não conseguia sentir uma tranquilidade nesse aspecto da sexualidade. E anos depois, em terapia, foi que veio uma memória, não durante a sessão, foi até quando ela estava em casa, veio a memória clara e ficou ouvindo a memória clara da situação. E ela então foi até atrás para saber se não seria, sei lá, uma falsa memória, né, que pode acontecer, mas não era uma memória que de fato tinha acontecido. Mas como ela era muito criança, aquilo acontece sem um consentimento, porque a criança não tem a idade da razão para poder entender o que é que está acontecendo, tá? Às vezes o que acontece na nossa sociedade é uma hipersexualização, uma hipersexualidade da criança. E a criança, sem ter uma faixa etária adequada, sem ter uma faixa etária em que ela consiga discernir, ela pode fazer atos repetitivos, né, envolvendo uma hipersexualidade, como danças, mas não é ela que está sendo sensual porque ela está entendendo que aquilo, na verdade, é uma sensualidade. Muitas vezes é porque a família cresce naquele meio e até estimula que aquele tipo de dança mais obscena, seja feito. E a criança acaba repetindo o padrão, não porque ela está sentindo que ela está sendo sensual, que ela está fazendo algum tipo de atrativo, mas porque ela está na fantasia dela, agradando os pais, agradando a família, etc. Então é importante entender isso. É uma agressão. Primeiro porque ou envolve uma agressão física de fato, e quando não envolve uma agressão física, nesse tipo de abuso mais na infância, que a criança não tem, porque pode acontecer de diversas formas, é também uma agressão, porque a criança não tem a capacidade de discernimento. Estou enfatizando isso porque vai ter repercussões para a nossa fala posterior. Então, volta lá o slide, porque aí eu queria enfatizar na cabeça de vocês essas duas falas. Um indivíduo, uma pessoa, pode cometer uma agressão sexual sem ter uma parafilia, ou seja, sem ter uma pedofilia. Então, a pessoa pode ser um abusador sem ser um pedófilo, é apenas um abusador, mas ele abusa não só de crianças, como de adulto, enfim, qualquer pessoa, ele é mais um agressor do que um pedófilo. E a pessoa pode ter pedofilia e passar a vida inteira sem cometer um crime, ou seja, sem cometer um abuso, ou seja, sem abusar de uma criança.
Então ele vai ser pedófilo porque ele tem esse desejo em relação a crianças, mas ele não necessariamente vai ser um abusador sexual, porque por diversos motivos ele conseguiu, e esse é um dos objetivos da nossa fala introdutória, para que a gente pudesse fazer com que essa pessoa tivesse um tratamento. Isso existe? Existe. Eu me recordo, não vou poder contar detalhes por causa da questão ética, médica, mas só um fato. Quando eu estava no início, quando eu estava no início da residência, eu tinha acabado de me formar como médico, e depois a gente faz a residência, que é uma especialização, digamos assim, mais 3 anos em psiquiatria, e eu estava atendendo quando me deparo com essa situação. Uma pessoa que procurava ajuda porque ela tinha o desejo, né, da pedofilia e estava percebendo isso em relação às filhas e especialmente em relação à filha que estava para nascer. E ela não queria cometer nada, não queria cometer nenhum tipo de crime, nenhum tipo de abuso. E por isso ela foi procurar ajuda. E ela então acabou entrando, isso era num serviço público, onde eu estava fazendo a residência, ela acabou entrando num ambulatório e eu atendi. E era curioso encontrar, atender essa pessoa, porque ela queria modificar. E era esse o nosso objetivo. Não é um tipo de atendimento fácil. Não é um tipo de atendimento fácil, porque você fica com medo, com receio. A gente precisa, muitas vezes, quando você está diante de situações em que no passado, né, se a pessoa no passado cometeu algum crime do ponto de vista de abuso sexual, a gente precisa, inclusive, entrar em contato com o código, com o nosso Conselho Regional de Medicina para ter alguma orientação específica. Mas o fato é que essa pessoa era uma pessoa com pedofilia, era um pedófilo, mas não era um abusador. Ele estava indo justamente se tratar ou procurar ajuda justamente para não cometer o crime em relação às crianças. E qual foi a nossa conduta? A gente atendeu ele, né, em termos de quase que semanalmente, depois de 15 dias. Não existem medicamentos específicos, o que a gente tenta fazer é uma coisa muito ainda precária, porque são medicamentos para tentar diminuir a impulsividade, diminuir um pouco a libido, mas não existe algo que cure nesse sentido. E o objetivo maior que me fazia com que eu atendesse essa pessoa era não só ajudá-la, mas também ajudar as filhas, para poder as filhas não sofrerem nenhum tipo de abuso. E então eu combinei com ele, depois de veja que coisa interessante, a relação humana faz com que a gente consiga muitas coisas positivas. E a partir da relação médico-paciente, eu consegui, depois de um tempo, que ele aceitasse eu quebrar o sigilo médico na frente dele, com a esposa dele, para ela poder cuidar da situação e não deixar as filhas com ele sozinho. Porque então eu falava para ele: você entende que você quer ajuda, mas que esse é um vício. É quase como se fosse um vício. É um desejo que é maior do que você. Então, se você fica em casa sozinho com as suas filhas, você fica para cuidar delas, consegue perceber que vai ser muito difícil você conseguir se segurar. Então, nós precisamos fazer com que a sua esposa saiba, para que ela possa, em sabendo, até, enfim, decidir a questão do matrimônio e verem como é que vai ser a situação, mas, sobretudo, defender você de você mesmo e defender as suas filhas desse desejo. Então, ele aceitou, a gente quebrou o sigilo e conseguimos fazer um acompanhamento adequado nesse aspecto. Vi a filha dele nascer, né, acompanhei, peguei até a menina no colo, a menina veio pelas questões da vida, que não sei dizer, o motivo porque não adentrei nessa perspectiva espiritual, não tive a oportunidade de saber, mas a criança veio, inclusive, com uma deficiência do ponto de vista mental. E aí pegamos algumas questões espirituais nesse slide, trazendo basicamente o livro do Filomeno de Miranda. Esse não é um tema que você encontre muito na literatura espírita. Encontra-se muito sobre a pedofilia, mas também não tanto.
E esse livro que está aí no slide, Sexo e Obsessão, ele traz essas partes. Enfim, o livro todo é muito profundo e muito interessante, mas conta o caso de um padre, né, com um nome fictício no momento, o Padre Mauro. O Padre Mauro, ele inclusive, quando o livro sai em 2002, ele ainda estava encarnado, e por isso que o Filomeno de Miranda muda o nome. E esse Padre Mauro, ele não só tinha um quadro de pedofilia, ou seja, de desejo, de atração por crianças, por adolescentes, mas também ele acabou abusando, acabou cometendo o crime. Então, ele era um pedófilo e um agressor sexual. Acabou não sendo pego pela justiça humana e ele acabou conseguindo se reerguer, se redimir e, inclusive, cuidou de antigas vítimas dele num lar, tipo um orfanato que ele coordenava e conseguiu ajudar e diminuir um pouco a sua trajetória. E aí o Filomeno de Miranda, ele traz várias passagens sobre essa situação, mas nesse primeiro ponto aí do slide, é na introdução. E aí eu trago a dica. Quando vocês forem ler ou reler o livro de Filomeno de Miranda, não passem a introdução. É muito comum, por exemplo, no livro Nos Bastidores da Obsessão e no livro Grilhões Partidos, a introdução é quase um outro livro, especialmente nos Bastidores da Obsessão, é um estudo profundo sobre obsessão, sobre reuniões mediúnicas, Grilhões Partidos também, e depois é que vem a parte mais romanceada. No livro Sexo e Obsessão, a introdução é mais curta, mas mesmo assim faz um resumo bom. E essa primeira parte é uma fala dele da introdução. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladas das funções estabelecidas pela lei da vida geram perturbações de longo curso, que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações de expiação e de purificação, ou seja, de melhoramento. Então não é uma coisa que é rápida. Às vezes isso a gente consegue segurar a vida inteira, né? Esse padre parece que depois conseguiu segurar a vida inteira o desejo, ou seja, não abusou, mas ele não deixou de ser pedófilo, por quê? Porque ele continuava com aquele desejo, mas estava sendo tratado com outras perspectivas. Essa pessoa que eu citei, ele não deixou de ser um pedófilo, ele continuava tendo desejo, mas ele não se tornou um agressor, ele não se tornou um abusador e acabou não cometendo outros crimes que seriam bastante complicados. Óbvio que se a gente pensar numa situação espírita, o próprio psiquismo já gera uma perturbação, mas há de convir comigo que é muito, ou pelo menos menos mal, uma perturbação que fica só na esfera íntima do que uma perturbação que se transforma em um abuso e acaba gerando perturbações no outro, quer sejam psicológicas e aumentando a desdita pessoal na questão reencarnatória pela lei de causa e efeito. Então, em determinado momento no livro, eu acho que o capítulo, vamos ver, só para a gente. É o capítulo 3, em que o Filomeno de Miranda traz a comunidade da perversão moral. E ele coloca, eu acho que vale a pena reler esse livro, mas eu trouxe um trecho mais específico sobre isso que a gente está dizendo. Observamos que crianças despidas, em atitudes obscenas, decoravam o carro exótico, gritando e movimentando-se sensualmente. Acurando, porém, a visão, nós nos surpreendemos ao constatar que não eram crianças, de fato, eram espíritos que estavam ali numa baixa estatura, como se fossem anões, cínicos. Por quê? Porque tentavam se mostrar como se fossem crianças e despertavam, assim, em pessoas que já tinham a predisposição para a pedofilia e pessoas que já eram pedófilas, os mais acicatados, ou seja, os mais fortes impulsos grosseiros. Para quê? Para que quando essa pessoa despertasse no sono, ela acabasse saindo da pedofilia transtorno e entrando na agressão da sexualidade, se transformando também em um agressor sexual e isso trazendo repercussões para as crianças. Então vejamos aí que nós temos um problema grande, porque nós estamos falando
de questões reencarnatórias, de tendências pessoais, que são às vezes amplificadas ou muitas vezes amplificadas por estímulos obsessivos. Em uma sociedade em que você tem uma sexualização muito precoce, em que crianças, não se trata de uma fala puritana, mas se trata de uma fala realista, de não expormos tão rapidamente nossas crianças, nossos filhos, a essa sexualidade, porque são crianças. E essas crianças precisam ser protegidas. Essas crianças precisam ser amadas. Primeiro por nós, pais e mães, e também por nós, sociedade. Se, do ponto de vista, depois que você já é adulto, você já é velho, você já acha, enfim, que está tranquilo em relação à exposição da sexualidade, tudo bem, é uma questão tua, mas que possamos preservar a infância, cuidar da infância neste sentido. Porque aí vem o ponto principal dessa segunda parte. Algumas repercussões da criança que é vítima. E aí, um primeiro ponto que eu queria colocar é que essa criança, ela provavelmente ela vai ter uma mudança de comportamento, até gerando quadros depressivos, quadros de ansiedade, tá? Só que essa mudança de comportamento, por exemplo, ficando mais agressivo, ou ficando mais retraído, ou ficando mais deprimido, aí já entrando num adoecimento, essa mudança de comportamento ou esse sintoma é apenas uma ponta do iceberg. Se a gente imaginar um iceberg, que tem a maior parte dele submerso na água, isso que a gente vê no comportamento da criança é apenas a ponta do iceberg. Lá embaixo tem muito mais coisa, e às vezes essas coisas, justamente essa história de abuso. Então, minha esposa, que é psiquiatra da infância, ela até lida mais, eu lido com isso enquanto psiquiatra de adulto, na fase adulta, nas repercussões do adulto, que é um pouco diferente. É isso que eu vou também me deter mais hoje, porque não é uma palestra, digamos assim, para uma criança assistir, tá? É uma palestra hoje para uma pessoa adulta assistir. Então, a pessoa adulta que sofreu essa situação já é uma outra consequência. Às vezes, e aí eu me lembro de uma situação em que a pessoa vinha para o atendimento e ela tinha um quadro depressivo crônico, refratário, e como ela estava conhecendo o espiritismo há pouco tempo, ela colocava toda a questão da depressão como se fosse uma consequência obsessiva, como se fosse fruto de uma obsessão apenas. E nós, então, íamos acompanhando o caso, não quer dizer que não tivesse uma obsessão, mas percebemos que existia algo além, até porque, como eu sempre falo, quando trato sobre obsessão, né, trato esse tema, falo desse tema, a obsessão não é uma coisa externa, não é uma possessão demoníaca, é uma questão que tem algo em nós que abre a brecha, abre a possibilidade. Então, esse algo pode ser um vício, digamos assim, moral, mas muitas vezes, meus amigos, não é um vício moral, é uma questão psicológica, um trauma que está guardado no nosso inconsciente, que não consegue liberar a nossa vida, desde que a gente fique fixado. E às vezes não é fixado em memória consciente, são memórias inconscientes. E isso acaba gerando sintomas, acaba gerando adoecimento. E depois de 2 anos atendendo, e ela tentando colocar tudo como na conta da obsessão, até para não fazer contato com essas coisas mais íntimas, porque ela se recusava a fazer algum tipo de psicoterapia, e nós então fomos atendendo também como psicoterapeutas, de forma improvisada, porque ela não aceitava a psicoterapia semanal, era um acompanhamento mensal, que é pouco para fazer uma psicoterapia, mas íamos escutando, íamos dando o espaço da fala. E aí ela traz, depois de 2 anos, a história de que ela tinha sido abusada sexualmente na infância, na adolescência, né, por pessoas próximas. E aquilo foi, de certa forma, libertador só em compartilhar, porque aí vem o slide que eu queria retomar. Há uma dificuldade de compartilhar a história. Se a gente coloca isso na criança, na infância, isso é muito mais forte, porque a criança não está nem entendendo, às vezes, o que é que está acontecendo. Então, precisamos ficar ligados em nossos filhos, em nossos
né, as pessoas que estão ao nosso redor, nesse comportamento que muitas vezes traduz, né, algo que não está bem intimamente. Esse algo que não está bem pode ser um trauma desse nível no passado. E depois que consegue compartilhar, isso já facilita. No entanto, eu queria chamar a atenção que, às vezes, infelizmente, muitas vezes, acontece de a criança ou o adolescente ir falar para o familiar, e como se trata em 23% dos casos, ou seja, um quarto dos casos, pai ou padrasto, a esposa, né, a mãe, ou a família tem dificuldade de aceitar, tem dificuldade de olhar aquilo como sendo real. E às vezes não, o problema acaba aumentando, porque, primeiro, não se tira do contato, a criança fica exposta a mais abusos sexuais, e fora isso, ela se sente culpada, porque ela está, digamos assim, ela fica na fantasia dela, achando aonde vem a culpa, achando que ela é que, digamos assim, seduziu o pai, porque às vezes até, isso eu vi algumas vezes, infelizmente, mas já vi algumas vezes, a mãe fala para a menina ou para o menino que a culpa foi da criança, de forma totalmente atrapalhada. Às vezes é uma paixão, é um amor, encantamento, uma paixão pelo marido ou pelo companheiro, que ela não consegue segurar a realidade dessa bronca grande que é. E aí eu já vi algumas vezes colocar a culpa na criança, mas não vi na criança, eu já vi isso logo a criança mais adulta. E isso acaba repercutindo muito pior. E aí isso acaba gerando também a vergonha, porque fui eu que provoquei o papai ou o familiar. A culpa e a vergonha. Quando na realidade, mais uma vez eu friso, a culpa é do abusador. Não podemos inverter a ordem e achar que a vítima, nesse caso, é a culpada. A culpa está no abusador. Mesmo que ele tenha sofrido processos obsessivos, ele tem aquele desejo, e eu já coloquei aqui casos de duas situações, uma do livro e outra real, de pessoas que tinham desejo e procuraram, e existem muito mais outras que têm o desejo da pedofilia e devem procurar ajuda para que essas tragédias silenciosas não ocorram. Então, no outro slide, eu vou trazer outras consequências que seriam mais comportamentais a longo prazo. Não ali eu falei da infância, um pouco na própria infância, a longo prazo, mas isso aqui agora, desse slide, é a longo prazo. Por quê? Porque às vezes, infelizmente, existem alguns caminhos que esse abuso sexual, que essa criança ferida sexualmente, abusada sexualmente, pode caminhar. Às vezes ela pode se identificar com o agressor, e esse é um desfecho muito trágico, porque ela acaba se tornando uma pessoa que é também abusadora sexual. Ela foi abusada e ela se identifica psicologicamente com o agressor e acaba se tornando um futuro agressor. Por isso que não é à toa que nos agressores sexuais ou nos pedófilos, antes de serem agressores, eles também têm uma história de terem sido abusados na infância, sendo que foi esse o caminho mais trágico. Ou pode acontecer uma hipersexualidade. E esse é um sinal que minha esposa sempre lembra, quando você vê uma criança com uma hipersexualidade, pode ser desde precoce, um comportamento hipersexual que não é condizente com a idade, pode ser desde essa situação que falei, por exemplo, da família estimulando uma dança, que seria algo inadequado, mas pelo menos não tão traumático, mas pode ser porque está sendo uma criança que está sendo abusada e está sendo mexida nessa área da sexualidade, e ela acaba se tornando, acaba mostrando um comportamento aparentemente mais hipersexual. Então isso na infância também pode acontecer e na fase adulta, tá? Pode acontecer, como eu já falei de um exemplo, de uma frigidez na sexualidade. Essa da hipersexualidade, eu lembro de uma situação, também contando por alto, pela questão ética, de uma mulher que ela sofreu abuso
na infância, mais de uma vez, também por uma pessoa conhecida. Então veja que a história se repete. Estou falando de números, mas estou falando também do que vi, e por isso que também tive a possibilidade ou a coragem de falar um pouco aqui, porque são coisas que eu vejo, né, na minha prática, infelizmente. Infelizmente, porque acho que, enquanto sociedade, nós devemos lutar para não ver isso. Isso é um grande sinal de que nós estamos falhando enquanto sociedade, porque essas coisas acontecem ainda tão frequentemente. Mas essa mulher, ela havia ganhado a vida toda com o corpo dela. Ela não tinha se prostituído, oficialmente falando, mas tudo que ela tinha conseguido era com o corpo, era com a beleza, não só a beleza da fisionomia, mas a beleza sensual mesmo, erótica, enfim, nesse aspecto. E quando você ia ver atrás, ela tinha sofrido abusos na sexualidade, nunca tinha conseguido encontrar uma pessoa do gênero oposto que havia tratado dela ou conversado com ela como sendo um ser humano, mas sim como um objeto de desejo, e desde muito criança. Eu lembro também de outra situação, uma pessoa de fato com uma vida na prostituição, digamos, ganhando dinheiro com a prostituição nos moldes que nós conhecemos. E ela, então, foi a primeira vez que atendi isso, ficou muito marcado na minha cabeça, porque ela, então, falava da sua vida, de como é que tinha chegado nesse caminho. Depois, acabou que a pessoa se casou com ela, e ela dizia assim, eu deixei de ser uma prostituta para todos e me tornei uma prostituta para o meu esposo, porque ele me trata como se fosse um objeto. E ela tinha tido essa história de abuso também na sexualidade precoce na infância. Outras coisas que podem acontecer seria esse outro ponto do gráfico, que seriam orientações sexuais egodistônicas. O que é isso? Orientação fala do desejo, né? Hétero, homo, afetivo. Heterossexual, homossexual, heteroafetivo, homoafetivo. Qualquer termo que a gente queira. Mas nesses dois aspectos principais, nessas duas grandes polaridades do desejo sexual. Essa sexualidade, esse desejo sexual pode ser egocintônico, ou seja, não trazer problemas, não trazer estresses. Então pode ser uma pessoa hétero, egocintônica, egocintônica. Agora, pode ser uma pessoa hétero, egodistônica. A sexualidade por si só gera nela muita angústia, muito problema, muitos desafios. E pode ser também uma pessoa homoafetiva, egodistônica, porque também gera nela a questão da sexualidade muito problema. Então, pessoas que sofreram abuso na sexualidade, abuso sexual na infância ou na adolescência, mais facilmente vão ter também uma sexualidade que é egodistônica, que traz angústia, a própria vivência do desejo, a própria percepção do desejo. Então veja que são caminhos. Aí a gente pode perguntar, Léo, por que um vai para um lado, outro vai para outro? O que a gente não tem ainda essa resposta, né, do ponto de vista biológico, nem do ponto de vista psicológico, né? Nós não temos a resposta. Temos que recorrer, talvez, para a doutrina espírita, para dar uma resposta geral, uma resposta genérica, de que tem a ver com a questão de tendência da pessoa, a tendência reencarnatória, de um ir para um caminho, um ir para outro, mas eu queria lembrar também que também tem a ver com a quantidade de vezes, a proximidade, porque o desfecho, por exemplo, de ser abusado sexualmente pelo pai, pelo padrasto, que se ama, é diferente de ser abusado sexualmente por uma pessoa, um tio, um amigo da família, né? Aqui você tem um vínculo que gera muito mais confusão na cabeça da pessoa internamente. É diferente você ser abusado uma vez e de ser várias vezes. Então, isso influencia certamente um desses caminhos. Mas, além disso, alguma questão do ponto de vista reencarnatório, que aí seria um tema para aprofundamento, acho que esse é um tema para se fazer seminários e ir aprofundando. Mas eu queria avançar para outro slide, que as pessoas sempre perguntam por que isso acontece. Aí eu vou avançar o slide e vou trazer um quadro que tem nesse livro que nós publicamos pela FEB, Transtornos Psiquiátricos, e óbvio que a gente fala um pouco nesse livro também de abuso sexual, porque
é uma das causas, como se dá para perceber, de quadros depressivos e tudo. Então, esse quadro eu acho bastante importante de a gente frisar, tá? É um quadro que tenta diferenciar de forma didática a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito. Lógico que são nomes apenas para a gente diferenciar. É como se assim, a lei de ação e reação fosse uma lei da física, uma lei da ciência, que está vinculada à terceira lei de Newton, que diz assim: toda ação provoca uma reação de igual intensidade na mesma direção, ou seja, horizontal, só que de sentido contrário. Se foi uma força que foi para a direita, a reação vem para a esquerda. Então é uma coisa binária. A causa e efeito não é assim. A gente pode pegar duas frases. Uma frase de Leon Denis: o destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Ou a fala de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Percebamos que se a gente pensar achando que está pensando em reencarnação, mas falando de uma maneira muito binária, aconteceu isso porque fez isso no passado, dessa maneira, foi abusado porque foi um abusado, ou seja, de uma forma muito binária, a gente não está pensando com a lei de causa e efeito, a gente está pensando com a lei de ação e reação. Então a gente está pensando muito mais na lei de Italião, que é o olho por olho, dente por dente, do que numa comparação do karma budista e hinduísta. Por quê? Porque a lei de ação e reação é determinística, ela é binária, ela tem uma questão determinística. Enquanto a lei de causa e efeito, ela é probabilística. E quem diz isso é o próprio Leon Denis. Ele coloca assim: a cadeia onipotente das causas e dos efeitos desenrola-se em 1000 anéis diversos. Quando ele fala isso, é para chamar a atenção que a gente não tem como fazer, digamos assim, deduções ou conclusões ou respostas muito rápidas pensando de maneira binária, porque é uma cadeia enorme de situações que pode acontecer. Obviamente e provavelmente, a pessoa que sofreu e sofre alguma situação dessa, ela vem com alguma encrenca na própria sexualidade, né? Mas não quer dizer que ela precisasse passar por um abuso sexual para poder, digamos assim, resgatar ou poder trazer uma consequência dessa encrenca. Porque se assim o fosse, a gente diria o seguinte: vamos pegar lá o slide. Retira, o olho por olho retira a responsabilidade. Por quê? Porque quando eu digo que olho por olho, dente por dente, é como se eu precisasse do agressor para justificar a vítima. Aí você não quer que vai fazer? Há uma frase atribuída por Gandhi: olho por olho e o mundo acabará cego. É uma frase atribuída a Gandhi, né? Então, se a gente for nessa lógica, é só ódio, é só violência, é só vingança. É uma lógica da vingança e não a lógica do amor. O amor, que é na causa de efeito, inclui a responsabilidade. Então, Jesus fala: ai do mundo por causa dos incitamentos ao pecado. É inevitável que eles venham, é inevitável que esses incitamentos aconteçam, mas ai do mundo por quem eles vierem. E aí veja que coisa curiosa. Não é que ele fala assim: é inevitável que o pecado aconteça. Ele coloca: é inevitável que os incitamentos, ou seja, a possibilidade desse erro acontecer, desse pecado, dessa queda, dessa agressão acontecer, é grande, porque você está colocando ali uma pessoa com um quadro, né, de pedofilia, como eu falei para aquele paciente: olha, você tem um desejo, o desejo é maior do que você, se você fica na sua casa sozinho com suas filhas, é muito provável que isso aconteça. Eu não estava angorando, eu não estava dizendo que era para acontecer, mas é como se eu estivesse deduzindo que aquilo é uma questão muito fácil de acontecer. Então vamos fazer tudo para que isso não aconteça. Então o incitamento é comum acontecer no nosso mundo, mas ai daqueles pelos quais vierem um incitamento, e por isso que a gente também acaba, enquanto sociedade, sendo co-partícipe ou co-responsável quando se cala em situações, tá? Em situações como essa, e não tenta fazer alguma coisa para transformar, porque a gente está sendo, o nosso silêncio acaba sendo também uma forma de esconder ou não ver, de se enganar que essas coisas não acontecem. Então, a lei de ação e reação
traz um princípio de verdade e de justiça. Jesus fala, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas a lei de causa e efeito complementa por causa do amor, que é que coloca Pedro na sua epístola, o amor ou a caridade cobre uma multidão de pecados. Pedro, embainha a tua espada. Por quê? Porque com quem a espada fere, com a espada será ferido. Então, embainha a tua espada para não ficar só aquele ciclo de vingança. Então, esse princípio de quem com a espada fere, com a espada será ferido, parece com a lei de Talião, ou seja, traz um rudimento de verdade. Mas o amor, ele transforma essa verdade, amplia essa verdade quando coloca misericórdia, quando coloca outras possibilidades. Então, a gente queria passar o próximo slide e ao invés de ficar no porquê, entrar nesse para quê, que é outra pergunta, mas para que vai acontecer isso? Primeiro, o porquê não está só, como a gente fala até na visão espírita, não está só no indivíduo, mas naquela coletividade. Uma mãe que não conseguiu cuidar bem dos filhos, o pai, não é o problema da vítima, o problema do pai que abusou. Então é importante que a gente tenha para a gente não colocar a responsabilidade toda em cima da vítima e coitada. Ela está agora com sofrendo essa situação na vida e ainda vai ficar se expiando pelo passado quando ela não tem a culpa única. Ela está lá no contexto de que outras pessoas concorreram para que essa tragédia acontecesse. Mas para que uma tragédia dessa acontecer? E atendendo muitas pessoas, eu percebo, me lembro de uma especificamente, mas que resume bastante o que eu queria colocar nesse ponto. Ela me fez essa pergunta e depois de conhecê-la bastante tempo em atendimentos, eu então olhei para ela, ela era uma pessoa muito ríspida, muito dura com ela mesma. E sendo uma pessoa muito, muito dura com ela mesma, ela ficava se sentindo muito mal porque ela não tinha conseguido amar, no sentido de amar completamente o agressor dela. Ela tinha sofrido abusos sexuais na infância, depois isso se repetiu na infância, mas se repetiu também numa fase posterior, e ela sentia raiva dela mesma porque ela não conseguia perdoar, não conseguia amar na visão dela. E eu falei assim, mas você já fez algum mal para essa pessoa? Não. Você ficou fazendo, vamos supor assim, mentalizações, né? Fazendo, ao invés de uma reunião mediúnica positiva, uma reunião mediúnica negativa para essa pessoa? Não. Então, o que é que você quer mais? Ah, eu queria amá-la. Será que isso não é pedir muito de você? Por que você não pode amar a criança que está aí? A criança que está dentro de você, que ainda foi ferida, ainda está ferida, e que pede de você um colo, pede de você, especialmente de você que conhece a sua trajetória, um pouco mais de amor, um pouco mais de auto-perdão, um pouco mais de brandura, porque eu não sei dizer para que aconteceu na tua vida. Não sei dizer por que aconteceu na tua vida. Tem todas essas explicações gerais, mas eu imagino que se até com isso você tem dificuldade de se amar e de se perdoar, eu imagino que como seria difícil você mudar de postura se você não estivesse, então, olhando para você nessa situação. Se você não consegue amar essa criança ferida desse jeito, como é que você vai se amar completamente? Então, para podermos aprender a amar, não precisaríamos, e espero, que um dia palestras como essas sejam coisas do passado, sejam história, mas até esse dia chegar, amemos. Esse amor que nos liberta, esse amor que nos faz um auto perdão, olhando para essa criança ferida tão intensamente e dizendo assim: tudo bem, você sentir raiva, tudo bem, você sentir essas misturas todas, faz parte dessa agressão que você sofreu. Parabéns por ser diferente. Parabéns por não ter se tornado um abusador. Parabéns por você estar vivo. Só isso já é uma vitória enorme. Só isso
já é motivo de grande orgulho, amor pessoal. Só isso é um exemplo para a gente poder seguir em frente. Que você possa ficar em paz, lembrando dessas histórias, e nós possamos ficar em paz. Que assim seja.